Bom, a ideia aqui foi o seguinte, para trazer todo mundo para o contexto, né, a visão e a perspectiva do sujeito passivo, eu parti de um exemplo concreto que, penso eu, deve ser de conhecimento geral. Há poucos meses, o Supremo, que é o seu órgão plenário, decidiu, de uma vez por todas, em última instância, após mais de 15 anos em discussão desse tema, que o ICMS não deveria incluir a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, a partir do momento que sai uma decisão dessa, onde se pergunta sobre a perspectiva do contribuinte, principalmente aqueles que pagaram, né? Quem fez o pagamento indevido, ao se deparar com uma decisão do Supremo, vamos para o famoso e agora? E agora o que eu faço? Eu tenho esse dinheiro, essa decisão é automática, será que quanto tempo eu vou levar para reaver os valores efetivamente recolhidos de forma indevida, já que o Supremo já disse isso? Bom, 15 anos. Aqui, rapidamente, só para colocar todo mundo no contexto. A discussão da modulação dos efeitos ainda está em curso, está em aberto no Supremo, mas já se sabe, né, aquela diferença, o Supremo tem usado essa prática, quem já tem ação judicial ajuizada, o tratamento é um, para quem não tem ação e vai procurar o judiciário depois da decisão do plenário do Supremo, o tratamento é outro. Então a gente parte para essa análise, quem tem ação, os efeitos não são automáticos, né? Tem que passar por toda a via-crucis da ação judicial, sentença, acórdão, eventual acórdão do Tribunal Superior, né? Vejam que isso aqui é o que eu estou tentando demonstrar, os anos que a gente tem que passar para chegar até o ponto. Chegamos ao trânsito em julgado. Então o contribuinte, nosso sujeito passivo, conseguiu chegar ao trânsito em julgado com relação a essa matéria, já adequando ao entendimento do Supremo. Então, é agora? Então, cheguei ao trânsito, eu tenho uma decisão igual àquela do plenário do Supremo. Cheguei lá, eu tenho duas opções, né? Eu posso habilitar aquele crédito administrativamente para tentar o pedido de compensação, compensar administrativamente ou até o pedido de restituição em espécie na via administrativa, ou eu posso receber, né, executando julgado pelo precatório. E agora? É agora? Acabou? Então, enfim, consegui, né? Peguei o dinheiro, vou receber, é só entrar na fila, chegar lá e falar, você pode me pagar. Não. Por que não? Esse é o ponto da nossa palestra de hoje. Nesse momento em que o contribuinte passou por toda a via-crucis, nada é fácil para ele, o fisco lhe apresenta o Instituto da Compensação de Ofício, né? Então, compensação de ofício, aqui numa primeira impressão aqui inicial, para a gente analisar a fundo daqui a pouco, mas nada mais é que o seguinte: passei por isso tudo, habilitei meu crédito, não há mais discussão com relação ao meu crédito, né, o tempo sobre a contribuição da Fazenda, é incontroverso, mas na hora de receber, vem a Fazenda e diz, não senhor, espera aí, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, como diria o Pichara. Eu vou ver primeiro se você tem algum débito, vamos olhar a sua conta corrente, vou abater todos os seus débitos e se sobrar alguma coisa a gente restitui a diferença. Basicamente é sobre isso que a gente vai falar hoje. Basicamente esse é o ponto. E aí, como o assunto envolvia essa viagem aqui para as Minas Gerais, esse tema me lembrou um outro tema. Lá de trás, 1750, esse é o alvará da coroa portuguesa de 1750, era a forma como decretava, os decretos vinham sob a forma de alvará, que tratava da questão do quinto, né? O quinto, na verdade, a produção de ouro tinha que ser o mínimo que a população de Minas Gerais precisava entregar para a coroa portuguesa era de 100 arrobas, mais ou menos 1.500 quilos de ouro. E isso aí, para quem não lembra, para quem não sabe, veio a instituir a derrama. Quando a produção de ouro era insuficiente, não atingia as 100 arrobas, como é que a coroa portuguesa completava as 100 arrobas? Né? Extraindo, escutindo o patrimônio da população, a população tinha que completar as 100 arrobas com os bens. E sob que forma? Né? Como que eles conseguiam arrecadar isso? Assim, dessa forma, não tinha muita escolha, a questão da escolha, a questão da concordância expressa do cidadão de Minas Gerais, na época minerador ou não, né? Porque o quinto, na verdade, começou com as casas de fundição, que era só para os mineradores. Então, na verdade, essa cobrança forçada me lembrou a questão da compensação de ofício. Então,
viajando de 1750 para 1986, vamos falar um pouquinho da evolução legislativa para ver como isso foi colocado agora, já nos nossos tempos, no plano legislativo, e aí depois discutir as questões mais interessantes aqui sob o ponto de vista legal e constitucional. Basicamente, vou pegar aqui que ali está difícil de olhar. O primeiro ato normativo que veio a tratar da compensação de ofício foi esse Decreto-Lei 2287 de 86. Ele criou o Instituto. Tá? Aqui é só uma visão rápida, não vou entrar no detalhe, mas só o que tem de mais relevante com relação a essa legislação. A Lei 9430 de 96 foi a primeira lei ordinária a tratar do assunto, na verdade repetiu um pouco o texto do Decreto-Lei e trouxe algumas regras procedimentais. Veio um Decreto 2138 de 97, que traz um procedimento, né, relacionado à intimação do contribuinte para dizer se ele aceitava ou não a compensação de ofício, tinha 15 dias para se manifestar, e se ele não aceitasse a parte da restituição, de novo, era absolutamente incontroversa já, ela seria retida até a liquidação do débito posterior que o sujeito passivo tivesse. Então, essa retenção obrigatória, no caso de discordância do contribuinte, veio ali em 97 por decreto presidencial, já sob a égide da Constituição de 88. Depois, a lei ordinária consolidou essas regras todas para 12844 de 2013. Ela trouxe também uma novidade, né, dizendo que se sujeitaria à compensação de ofício os débitos não parcelados, ou então os parcelados, aí sim, entrou numa questão que a gente também vai discutir um pouco na frente, sem garantia. Né? Lembrando que o parcelamento hoje consta do rol da suspensão de utilidade do artigo 151 do CTN. Então, parcelados sem garantia também entraram aqui como compensação de ofício forçada, né? Na verdade, sem concordância do contribuinte. E a instrução normativa que hoje trata da matéria é essa 1717, que é recente, agora de 2017. Esse é o plano que nos interessa para a discussão de hoje. Então, resumindo, que vem a ser compensação tributária de ofício. Aqui é um resumo muito simples. Restituição dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil será efetuada depois da verificação da ausência de débitos no conta corrente daquele sujeito passivo com relação à Fazenda Nacional. Então, antes de restituir algo que já é absolutamente passível de restituição, eu vou sempre insistir nesse ponto, que aqui nós estamos numa fase que esse crédito do contribuinte já é absolutamente incontroverso. Mas aí vem a fase da checagem do conta corrente para ver se tem algum débito, e aí faz essa checagem. Não havendo débito, né, ou havendo débito parcelado com garantia, ok, a Fazenda vai processar a restituição. Em havendo débito, inclusive parcelado sem garantia, o sujeito deve, em 15 dias, o sujeito passivo, se manifestar com relação à pretensão da Fazenda. E aí a gente tem duas situações, né? Havendo concordância expressa do sujeito passivo, ok, deixa compensar, vamos fazer meu acerto de contas, eu aceito. Segunda situação, a concordância tácita, ou seja, a ausência de manifestação. Aqui também já tem um ponto importante, porque na ausência de manifestação do sujeito passivo, o fisco vai lá e compensa de ofício. Né? Como se fosse uma revelia que leva a essa compensação. Nós vamos ver lá mais na frente, não tem previsão legal nenhuma. E aí, no caso, isso, concordância expressa ou ausência, acontece isso. E na discordância, aqui vem outro ponto super relevante para a nossa discussão, na discordância expressa do sujeito passivo, aí o que faz o fisco? Retém aquela parte a ser restituída até que o débito seja liquidado mais na frente, ou seja, no final das contas, exatamente a mesma coisa, que o débito não é, o crédito do contribuinte não é restituído. Bom, o que a gente tem que discutir aqui é isso. Esse procedimento é válido? Uma observação aqui ampla também, eu não vou conseguir tempo para entrar no detalhe, vamos colocar aqui o que tem para discutir, porque na verdade o STJ já discutiu isso, já decidiu em repetitivo esse acordo relatado pelo ministro Mauro Campbell, dizendo que é válido. Tá? Inclusive essa parte da retenção, essa retenção que não tinha base legal recente, ele encontrou a validade
no Decreto-Lei de 86, quer dizer, antes da Constituição. Então, mesmo sem haver uma previsão expressa falando da retenção, no caso da discordância expressa do contribuinte, o STJ, em grau de repetitivo, entendeu como válido o Instituto da Compensação de Ofício como um todo. Mas qual o problema aqui que a gente precisa levar para frente? Não se discutiu uma série de argumentos, as questões de legalidade, bastante relevantes, não foram discutidas no âmbito desse acordo, né? Nós vamos voltar mais na frente. E no Supremo, pior ainda, porque o Supremo tem um caso que está afetado com repercussão geral, também como se fosse, supostamente, para discutir a constitucionalidade do Instituto, do procedimento de compensação de ofício. Eu nem comecei, ainda todos os introdutórios aqui, eu estou levando um cartão, mas vou tentar correr. Então, na verdade, quando chega o STF, afeta com repercussão geral, mas um ponto específico, não sei se está dando para ver lá, que é a questão da violação à lei complementar, a falta de lei complementar para tratar da matéria, né, por via de consequência, a violação 146.3b da Constituição, simplesmente pelo fato de incluir ali débitos parcelados sem garantia, né? Aquela questão, né, você está mexendo com exigibilidade suspensa, débitos com exigibilidade suspensa não poderiam entrar na compensação de ofício. Só voltar aqui que eu esqueci de falar, eu disse que é válido, o STJ julgou válido, mas tem uma ressalva, né? Ilegalidade com relação ao crédito tributário se encontrar com exigibilidade suspensa. Então, aqueles que se enquadram no 151, o STJ fez a ressalva. Então, desculpa que eu passei. Então, o que eu quero dizer com isso? Tanto o STJ quanto o Supremo, na verdade, a matéria está colocada à apreciação em repetitivo e em repercussão geral, mas não com todos os seus argumentos, todos os fundamentos deveriam ser levados. Esse caso aqui em especial está muito mal instruído, não tem nem contra-razões do contribuinte, é um recurso extraordinário da Fazenda. Então vamos aos argumentos aqui de forma também bem sintética. Vamos tentar discutir juntos aqui o que deveria ser levado em consideração nesse tipo de discussão, principalmente na parte forçada, naquela parte em que o contribuinte não aceita a compensação de ofício. Inconstitucionalidade formal. Muito bem, então violação 146.3b, né, que o regulamento simplesmente dispõe que normas gerais de obrigação, principalmente aqui no nosso caso, crédito tributário, devem ser veiculadas por lei complementar. O que existe em matéria de lei complementar? Lê esse CTN aqui, vamos falar do CTN assim entendido como tal. 156 não prevê em nenhum dos seus incisos um modelo, um tipo de extinção do crédito tributário de ofício, né? Por ato exclusivo da Fazenda, sem concordância do contribuinte. Não há nenhuma previsão do 156. O 170, que trata da compensação, a dicção do artigo é: a lei pode autorizar a compensação de créditos com outros créditos líquidos, certos, vincendos, etc, etc, etc. Vencidos, vincendos. Usa o termo autorizar. Autorizar quer dizer permitir, não quer dizer obrigar. Não vai obrigar ao contribuinte a aceitar aquilo contra a vontade dele. E o 170A, que foi colocado depois, trata do trânsito julgado. Então, na verdade, o contribuinte só pode compensar o crédito depois de uma discussão judicial após o trânsito julgado. Já a Fazenda, nesse modelo de compensação de ofício, pode fazer a qualquer tempo. Basta constar na conta corrente, acabou, está resolvido. Então, a gente tem todos esses três aqui fundamentos a levar à conclusão que, no fundo, se precisa sim de uma lei complementar para tratar desse assunto, porque não há previsão em lei complementar de compensação de ofício com fins de extinção do crédito tributário, como a Fazenda regulamentou a matéria. Inconstitucionalidade material. Aqui vários outros argumentos a serem levados em consideração. Vou tentar resumir aqui de forma bem sintética. Com relação a essas violações a direitos fundamentais, né, pensando aqui sempre que essa compensação é feita à revelia do contribuinte, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, acesso à justiça, violação da coisa julgada, várias passagens da doutrina e julgados importantes, vou mostrar mais na frente, relatam essas violações, né? Devido processo legal aqui no sentido de que a Fazenda não
força uma compensação de ofício para extinguir o crédito tributário, porque, na verdade, tem todos os meios para fazer isso, tem todo um aparato legislativo para cobrar via execução fiscal, a penhora, embargos, efeitos específicos, isso todo mundo sabe aqui. Então, principalmente, aqui de forma bem resumida, eu vou mostrar as partes fundamentais, alguns trechos do Supremo, mas o direito de propriedade também, nesse caso, me parece muito claro, quando o contribuinte não aceita, ter aquele pedaço ali que ele tem todo o direito de ver restituído, levado para fazer essa compensação de ofício. Direito de propriedade só pode ser, na verdade, a constrição do direito de propriedade, a Constituição só permite em 2 casos. Na desapropriação e no caso do tributo, mas, obviamente, desde que observado o devido processo legal, dentro do conceito de legalidade cerrada que a gente está acostumado com relação ao nosso direito tributário. Isonomia, basicamente aqui de uma forma também muito rápida, já levantaram 5 minutos, eu não vou conseguir, tá? O Bichara já falou que vai me liberar 5 minutos. Vai emprestar, depois eu pago. Então, na verdade, isonomia, a gente tem questões aqui também que são muito relevantes. Você tem a história do trânsito em julgado, quer dizer, para o contribuinte pedir ou pleitear a compensação, ele precisa aguardar o trânsito julgado. A Fazenda pode fazer a qualquer tempo. Né? E até um trecho do voto do Aires Brito, quando naquela discussão dos precatórios, ele fala, a Fazenda, quando vai executar, entra com uma execução fiscal, ela intima o contribuinte para perguntar, por acaso, Vossa Excelência tem algum crédito que gostaria de receber antes? Né? Não faz isso. Então, nesse aspecto da isonomia também, esse aspecto está bastante claro. E aí eu trago aqui os trechos, justamente aqui, antes eu estou falando aqui embaixo, do Supremo, na discussão da Emenda Constitucional 62 de 2009, que trouxe a compensação de ofício para o âmbito dos precatórios. Né? Então, aqui uma questão precatório já engatilhado para ser pago, veio uma emenda e diz, não, peraí, antes de receber, vamos ver aqui o conta corrente, de novo, aquela mesma história, vamos primeiro abater os débitos. Aires Brito bate muito na parte do devido processo legal, chama de super prerrogativa do fisco, né? É uma manobra, na verdade, é um contorno do devido processo legal. Ele fala também do acesso à justiça, né? Lembra aquelas súmulas do Supremo que fala em utilização de meio coercitivo para cobrar tributo, sem utilizar um caminho natural legislativo, ao barato que ele tem. O ministro Fux até afasta um pouco os outros, mas bate firme na questão da isonomia. Para ele, essa questão do contribuinte está muito prejudicado em comparação com o tipo de compensação que fica à mercê do fisco. Ele fala em privilégio odioso, ali embaixo. E aqui eu até chamo a atenção essa discussão da modulação, já que o nosso homenageado é o ministro Barroso, então eu trouxe essa parte porque ele levantou a questão muito relevante. Na hora de tratar da modulação, o Supremo entendeu tão relevante, essas violações são tão claras, tão sérias, que ele propôs o seguinte: com relação às compensações de ofício já realizadas, a gente tem que aceitar. É melhor aceitar, porque senão você vai ressuscitar créditos que já estão extintos. Porém, todavia, para quem se insurgiu, para quem entrou com a ação, eu vou tirar disso. Porque ele entrou com a ação, então ele tá preservando o direito de discussão dele. E também para aqueles que, no futuro, quer dizer, depois dessa decisão do Supremo, seja capaz de provar que foi lesado. Então, são ressalvas importantíssimas na própria modulação dos efeitos do Supremo. O Supremo entendeu que a matéria é tão séria, tem princípios tão importantes sendo violados, que mesmo, na verdade, ele está só convalidando compensações que, no fundo, o contribuinte acabou aceitando. Né? Então, esse ponto aqui também trago para reflexão. O que eu quis mostrar aqui com esses trechos da decisão do Supremo? Na verdade, a discussão era em torno de precatório, era compensação de ofício envolvendo precatório, mas todos esses argumentos, toda essa discussão, eu entendo que cabem perfeitamente para a nossa discussão num âmbito mais amplo. Né? Porque a ratio do Supremo é justamente a que cabe para todos nós aqui. Precatório, na verdade, você está numa discussão em cima de valores controversos. Você já entrou numa discussão, você levou anos na justiça, chegou ali no ponto do pagamento, em cima de um valor que você precisou discutir. No caso da compensação de ofício automática, a gente está falando de valores já incontroversos, eles já são absolutamente devidos ao sujeito passivo. Na verdade, nem tributo mais é, porque se era um tributo indevido, já é uma decisão que permite a devolução, não é mais tributo, já não se trata de tributo, é um pagamento que obrigatoriamente deve ser feito. Então, todos esses argumentos caberiam também
no nosso tema de hoje. Ilegalidade, rapidamente. Estou falando de inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material e agora a parte da legalidade também, de uma forma ou de outra, a gente já ventilou aqui. Existe uma violação direta ao 170, que fala em permitir, não obrigar. O 170A, que fala compensação só após o trânsito em julgado. Então, o que a gente tem em matéria de lei complementar é isso. E o 151, obviamente, né, se ele colocou o parcelamento lá como modalidade de suspensão do crédito tributário, você não pode fazer a compensação forçada quando o contribuinte está parcelando e não tem garantia. Pelo menos isso não está no tipo da lei, não está na letra da lei. Então, e ali, finalmente, com relação à retenção forçada na discordância expressa do contribuinte, também não há base legal específica para isso, porque só está no decreto presidencial. Basicamente, esses os pontos. Então, concluindo, indo aqui para o final da exposição, mais uma vez eu deixo claro que eu gostaria até de aprofundar um pouco mais, mas a gente está tentando respeitar aqui o que foi combinado em termos de tempo e a gente depois pode discutir. A ideia era mais trazer para reflexão e por que o STJ e o Supremo deveriam aprofundar mais. São muitos pontos que não estão naqueles dois julgados. Basicamente é isso. Inconstitucionalidade formal, você tem o 146.3b sendo violado porque não há previsão em matéria de lei complementar, todos aqueles artigos, todos aqueles direitos fundamentais do contribuinte ali levantados também, e o Supremo já entrou na discussão de precatórios, ampla defesa, contraditório, acesso à justiça, devido processo legal, direito de propriedade e isonomia, e a parte da legalidade, que a gente acabou de ver agora, basicamente 170 e o 151, e a falta de previsão legal específica para a compensação no caso da retenção e discordância do contribuinte. Bom, então aqui, fechando lá com o que eu procurei fazer no início, na verdade é o seguinte, todos esses pontos para serem analisados, ainda esperamos realmente que, até para o bem das duas partes, receita, fisco ou contribuinte, ou sujeito passivo, que a matéria seja melhor instruída, né? Melhor discutida. Agora, como eu prestei uma homenagem, de certa forma, aos mineiros, a Minas Gerais, ao falar da derrama, não pela derrama em si, obviamente, mas pela reação do povo mineiro, que foi muito importante com relação àquela arbitrariedade que levou, foi o estopim, na verdade, da Inconfidência Mineira. Então, agora eu gostaria de fechar da seguinte forma. Como o mineiro também tem claro, linguagem popular, tem uma mania de encurtar as palavras, não tem aquela história, né? Embaixo da ponte vira para da ponte, não é isso? Compensação de ofício daria para encurtar, mais ou menos virando isso aqui, ó. Tá, delegado? Basicamente isso que eu queria mostrar. Obrigado a todos, fico à disposição.